Fala aí, galera do Foca no Vini Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, vamos hoje retornar a um assunto muito importante, que são as figuras de linguagem. Sempre falo para vocês, né? Todo ano cai na prova da UERJ, cai na prova do Enem. Então eu dividi o assunto, né? Já tem as minhas videoaulas teóricas, né? Estão aí no canal, mas aqui eu estou separando também por exercício, tá? Então veja, eu coloquei uma listinha de exercícios aqui com 8 questões que eu peguei da UERJ, do Enem, enfim. Dei uma transformada para ficar um pouquinho mais difícil, para ficar um pouquinho mais divertido. E trabalhando com somente algumas figuras. E que figuras são essas? Figuras ligadas à metáfora, certo? Então, por enquanto, vamos trabalhar com metáfora, símile ou comparação, alegoria, catacrese, sinestesia e metonímia. Acho que eu não esqueci nenhuma. Serão somente essas. Tá bom? Então, se você de repente não fez ainda exercício, né? Aqui não tem o gabarito. Eu vou analisando com vocês. Daqui a pouquinho falo o gabarito e comento, obviamente. Então, se você não fez, aproveite, né? Dê aquele pause maroto, faça rapidinho e assim nós vamos seguindo, tá bom? Vamos lá. Primeiro começa uma questão da UERJ, olha só. A namorada do brilhante Manuel de Barros, autor queridinho da UERJ, né? Ele aparece bastante, pertenceu à segunda fase do modernismo, tá? Recentemente até homenageado aí por escola de samba aqui do Rio de Janeiro, pela Império Serrano. Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira, e então era agonia. No tempo do onça, era assim. Galera, um poema bem simples, bem curtinho, né? Intitulado A Namorada, em que o eu lírico fala da dificuldade de manter contato com essa menina querida, né? Digamos assim. O pai era uma onça, quer dizer, o pai era bravo, né? No tempo do onça, isso aqui é uma expressão antiga que se refere a um tempo antigo. E isso é tempo do onça, tá bom? Vamos lá. E no caso do onça, aqui também é uma referência ao pai da menina, né? Então, a linguagem foi brilhantemente usada, o que não me surpreende em se tratando de Manuel de Barros. Muito bem. Tempo para você fazer as questões, beleza? Conforme for, volte lá para o poema. Vou analisar com vocês, hein? Lá vem o gabarito aí, segura esse spoiler. O pai era uma onça. Nesse verso, a palavra onça está empregada num sentido que se define como, a propósito, tá? E repito, eu alterei algumas opções aqui da questão original da UERJ, tá? Para ficar mais agradável aí para ti. Mais difícil, na verdade. Vamos lá. A palavra onça. Se ele está comparando o pai da menina a uma onça, né? O pai é uma onça. Se eu tenho uma comparação implícita, uma comparação subjetiva, sem o uso de conectivos, eu tenho o que, pessoal? Adivinha só. Metáfora, certo? Agora, se fosse o pai é como uma onça, aí muda o nome da figura, que é comparação ou símile. A ideia é a mesma, né? A ideia de pegar dois elementos e perceber uma semelhança, a ideia é a mesma. Mas a estrutura, quando muda a estrutura, perdão, nós mudamos o nome da figura. Percebeu? O pai é uma onça, metáfora. O pai é como uma onça, comparação. Tá? A ideia é a mesma. Tudo bem até aí? Então, metáfora é isso, né? É quando eu percebo uma semelhança entre dois elementos, ok? Vamos lá. Questão 2. O poema acima traz como predomínio o gênero narrativo, pois, olha, eu quis aproveitar esse material para trabalhar assuntos, inclusive, que eu já vi, por exemplo, com o primeiro ano do Max, né? Já vi com outras turmas, enfim. Veja, se é gênero narrativo, é porque conta uma história, né? E você percebeu que o poema, na verdade, conta uma história, não é isso? Do rapaz que quer se comunicar com a namorada e tal. Vamos ver aqui então, é focado na emotividade. Aqui, ó. Apresenta uma história. Beleza? Vamos que vamos, hein? Texto 2, curtinho. As 4 cores da bandeira nacional representam simbolicamente
as famílias reais de que descende Dom Pedro I, idealizador da bandeira do Império. Com o passar do tempo, essa informação foi sendo substituída por uma adaptação feita pelo povo brasileiro. Nosso povão sempre mudando as coisas, né? Dentro desse contexto, o verde passou a representar as matas, o amarelo as riquezas do Brasil, o azul o céu e o branco a paz, que deve, né, esperamos que assim seja, reinar no Brasil. Então veja, está dizendo que a proposta inicial era uma, mas o povo modificou, né? Atribuiu significado às cores da nossa bandeira. Estão vendo? Cada uma representando alguma coisa, né? Tempo para você fazer a questão 3. Conforme for, volte aí um pouquinho o vídeo, olhe lá o texto. Já vamos para a resposta. Acompanhe comigo. De acordo com as informações dadas pelo site, qual é a figura de linguagem que melhor descreve as representações das cores da nossa bandeira? Essa questão eu alterei também para ficar dentro do nosso assunto. Amores, se cada cor representa alguma coisa, eu tenho uma substituição, concorda? Eu tenho uma troca. Se eu tenho uma substituição, se eu tenho uma troca, eu obviamente tenho uma metonímia, que é a figura que mais aparece nos exames vestibulares quando se fala em UERJ e Enem. A metáfora é a segunda que mais aparece. Aproveitando, metonímia ou sinédoque, né, que é o nome antigo da metonímia, é troca, é substituição, como eu acabei de falar. E há vários tipos de metonímia. Tem na minha aula teórica, lembra? Gosto de ler Machado de Assis. Metonímia, eu não leio Machado de Assis, eu leio as obras de Machado de Assis. Percebe? Então, troca aí do autor, né, pela obra. Comi uma caixa de bombons. Metonímia, você não come a caixa, espero que não, né? Você come o conteúdo. Fui ao mercado comprar bombril. Metonímia também. Você não foi comprar bombril, foi comprar palha de aço. Mas o nome já é tão forte no mercado que acaba se tornando um sinônimo, não é? E por aí vai, tá? Parte pelo todo, muito comum também, né? Pô, festa ontem lotada, várias cabeças. Não eram só as cabeças, né? Eram as pessoas, parte pelo todo, tá bom? Então fiquem de olho nessa figura, hein? Metonímia, importantíssima. Galera, mais o Erge aí, ó, e mais Manuel de Barros, Canção do Ver. Belíssimo poema, ó. Curtinho também, vamos juntos. Fomos rever o poste. O mesmo poste de quando a gente brincava de pique e de esconder. Agora ele estava tão verdinho. O corpo recoberto de lima e borboletas. Eu quis filmar o abandono do poste, o seu estar parado, o seu não ter voz, o seu não ter sequer mãos para se pronunciar com as mãos. Penso que a natureza o adotar em árvore, porque eu bem cheguei de ouvir arrulos de passarinhos, que um dia teriam cantado entre as suas folhas. Tentei transcrever para a flauta a ternura dos arrulos, mas o mato era mudo. Agora o poste se inclinava para o chão, como alguém que procurasse o chão para repouso. Tivemos saudades de nós. Incrível, né? Que falar desse poema, que falar de Manuel de Barros. Meu Deus do céu. Não vou falar muito não, senão vou dar spoiler aqui, tá? Eu quero que você faça aí pela sua leitura, pelo seu conhecimento, né? Pela sua interpretação. Olha só. Dê uma olhadinha no poema. Vamos voltar aqui. Pausou, voltou. Vou para a resposta, hein? 4. No poema, o poste é associado à própria vida do eu poético. Pô, meio que já deu a resposta aqui, hein? Se o poste é associado, ó, se faça uma associação, aí pode ser uma comparação, ou pode ser uma troca, vamos ver? Nessa associação, a imagem do poste se constrói pelo seguinte recurso da linguagem. Na verdade, há uma comparação, tá? Há uma comparação, né? A questão é essa, entre a vida do eu lírico e o poste, né? Então, se há uma comparação implícita, sem uso de conectivo, nós temos uma metáfora. Beleza? Sinonímia, lembrando, não é figura de linguagem, e só lembrando aqui também, sinonímia tem a ver com sinônimo, tá? Então, palavras com o mesmo sentido. Essa próxima questão da UERJ, né, em relação aí ao poema, eu não modifiquei, é uma questão de interpretação muito legal. Vem comigo, ó.
agora ele estava tão verdinho. De modo diferente do que ocorre em passarinhos, o emprego do diminutivo no verso acima contribui para expressar um sentido de... Pausou? Faz aí. Veja, esse sufixo inho, sufixo, lembrando, é um morfema, né? É um pedacinho, digamos assim, de palavra que você, no caso, aí vai colocar depois do radical. O sufixo inho, muitas vezes, indica diminutivo, né? Claro. Mas dependendo do contexto, pode ter uma carga afetiva, pode ter uma carga pejorativa. Concorda? Ó, interpretação, hein? Por exemplo, aquilo era um namoro sério? Não, aquilo era um namorico de nada. Era um namorico. Esse ico é pejorativo. Outra frase. Você gosta daquela menina? Rapaz, adoro aquela menina. Que menininha encantadora. Menininha. Esse in agora tem um valor afetivo. Mas no caso, eu acho que deu para você perceber, quando fala tão verdinho, é a ideia de intensidade. Tá? Muito verde, né? Acho que ficou tranquilo aí de você compreender. Beleza? Vamos juntos. Reta final aí. Poema agora do Ferreira Goulart, poeta modernista, bem recente. É um poeta que falava muito sobre a ditadura militar no Brasil, mas as poesias dele iam muito além disso. Muito frequente nas provas do Enem e da UERJ, tá? Bicho urbano. Se disser que prefiro morar em Pirapenas ou em outra qualquer pequena cidade do país, estou mentindo. Ainda que lá se possa de manhã lavar o rosto no orvalho e o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. A natureza me assusta. Com seus matos sombrios, suas águas, suas aves, que são como aparições, me assusta quase tanto quanto esse abismo de gases e de estrelas aberto sob minha cabeça. Então, coitado do lírico, né? Ele se assusta aí com o urbano, se assusta também com a natureza. Olha o título, Bicho Urbano, acaba fazendo um somatório, né, desses espaços. Questão 6. Embora não opte por viver numa pequena cidade, o poeta reconhece elementos de valor no cotidiano das pequenas comunidades. Para expressar a relação do homem com alguns desses elementos, ele recorre à sinestesia, construção de linguagem em que se mesclam impressões sensoriais diversas. Pausou aí? Fez? Galera, típico das questões de prova de hoje em dia, né? Eles muitas vezes te dão o nome da figura, eles definem a figura de linguagem, mas aí o que eles vão pedir então? Que você busque no poema, ou que você entenda qual foi a intenção do eu lírico de usar aquela figura. Tudo bem? Bom, a sinestesia, conforme já foi falado aí, é uma mistura dos sentidos humanos, certo? Na fotografia, por exemplo, nós falamos que a luz do sol do meio-dia, né, uma luz que vem de cima, bem daqui do meio mesmo, é uma luz dura. Por que uma luz dura? Ela vai bater aqui, vai chapar aqui e vai fazer uma sombra, por exemplo. Né? E aí, dependendo do tipo de fotografia que você quer, não fica legal. Melhor seria uma luz suave, próximo ali das 17 horas, 16, 17, 18, enfim. Sinestesia, então, mistura dos sentidos humanos, né? Onde é que você viu mistura dos sentidos humanos aí? Vamos ao gabarito? Letra A. E o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. Ó, branco sabor de alvorada. Está aqui uma mistura de sentidos, né? Obviamente. Sobre o poema ainda, ó. Pausou aí? Fez? Vamos juntos. O título do poema é significativo, na medida em que, relacionado ao texto, lembrando, o título é Bicho Urbano. E eu acho que eu já dei aí um spoiler, né? Para vocês, tá? Enfim, fez aí? Vamos ao gabarito? Aqui, ó. Gabarito D de dado, né? Resume os aspectos, os espaços apresentados por meio da seleção vocabular, fazendo alusão aos espaços apresentados. Então, gabarito D de dado. Beleza, galera? Finalizando agora. Deixei aí, acho que agora a mais difícil para o finalzinho, tá? Texto 5, Dia de Meu Pai. Essa questão que eu coloquei aqui, ela apareceu em um simulado para o Enem. Vem comigo, ó. O autor é o maravilhoso Vinícius D.
Moraes, né, autor da segunda fase do modernismo. Vamos lá. Faz hoje 9 anos que Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, homem pobre, mas de ilustre estirpe, desincompatibilizou-se com este mundo. Aqui tem uma figura de linguagem, mas aí mais pra frente eu comento. Teve ele, entre outras prebendas encontradas no seu modesto, mas lírico caminho, a de ser meu pai. E como, ao seu tempo, não havia essa engenhosa promoção de imprensa chamada de O Dia do Papai, eu quero, em ocasião, trazer nesta crônica o humilde presente que nunca lhe dei quando menino. Não só porque, então, a data não existia, como porque o pouco numerário, dinheiro, que eu conseguia, quando em calças curtas, era furtado às suas algibeiras, furtos cuidadosamente planejados e executados cedo de manhã, antes que ele se levantasse para o trabalho, e que não iam além de uma moeda daquelas grandes de 400 réis. Eu tirava um prazer extraordinário dessas incursões ao seu quarto quente de sono, e operava em seus bolsos de olho grudado nele, ouvindo-lhe o doce ronco que era para mim o máximo. Quem nunca teve um pai que ronca não sabe o que é ter pai. Excelente ideia, né? Pai sempre ronca, muito bom. Se Clodoaldo Pereira da Silva e eu trocamos 10 palavras durante a sua vida, foi muito. Bom dia, como vai, até a volta, às vezes nem isso. Há pessoas com quem as palavras são desnecessárias. Nos entendíamos e amávamos mudamente meu pai e eu. Talvez pelo fato de sua figura emocionar-me tanto, evitei sempre pisar com ele o terreno das coisas emocionais, pois estou certo de que, se começássemos a falar, cairíamos os dois em pranto. Tão grandes eram em nós os motivos para chorar. Belíssimo poema, né? Poema não, perdão. Belíssimo texto, né? Um fragmentozinho de uma crônica, enfim. O dia de meu pai. Então, dê uma olhadinha aí, dê mais uma lida. Tempinho para você fazer a questão 8, focando na metáfora. Essa questão é mais delicada. Vamos juntos aí. Pausou, fez, vamos lá. Metáfora é uma figura de linguagem que consiste numa comparação abreviada. Comparação: este mundo é como um palco. Metáforas: este mundo é um palco. Ele desempenhou bem o seu papel no palco da existência. A propósito, nem sempre a metáfora vem de uma forma muito simples, muito fácil, muito tranquila, tá? Às vezes a metáfora ela é um pouco mais sutil, então tem que ler o texto com atenção. Por exemplo, no filme... Tem um filme nacional, O Contador de Histórias, lembrei. Baseado, inclusive, em uma história real. Não vou ficar aqui falando do filme, enfim. Tem um trecho do filme em que o personagem fala assim: mamãe estendia nuvens no varal. Mamãe estendia nuvens no varal. Aí mostra a mãe dele estendendo um lençol muito branquinho. Perceba, há uma comparação, concorda? Entre a nuvem branquinha e o lençol branquinho. Ele fez uma metáfora, tá? Ele não falou assim, o lençol era uma nuvem, tá? Mas ficou subentendido no contexto, tá bom? Beleza, ó. Assinale o trecho do texto em que há metáfora. Bom, vamos lá. Furtos cuidadosos. Aí tem que voltar ao texto, dar uma lida, enfim. Mas metáfora mesmo está aqui, ó. Na D de dado. Evitei sempre pisar com ele o terreno das coisas emocionais. Então, a emoção está sendo trabalhada aí como se fosse algo em que se pode pisar, como um terreno. A metáfora está aqui. Tudo bem, galera? Tranquilo? Bom, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!